Queridos irmãos e irmãs, eu quero saudar o Padre Felipe, que concelebra conosco essa Santa Missa, Padre Felipe de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, e que em breve estará também na Rede Vida com um programa sobre a Quaresma de São Miguel. Seja muito bem-vindo, Padre Felipe. Meus irmãos e irmãs, hoje no Salmo Responsorial, nós cantávamos com o salmista pedindo a Deus, o nosso Senhor, que nos mostre a sua bondade. É bem bonito quando a palavra de Deus nos fala sobre isso, a bondade com a qual o Senhor nos fala, a bondade com a qual o Senhor age em nossas vidas. Quando este salmista clama pela bondade de Deus, ele está falando nesse salmo e trazendo três aspectos bastante importantes da nossa vida. O salmista fala sobre um passado em que Deus já havia favorecido o seu povo com a sua bondade. Falava também sobre um presente, dizendo, será que Deus não vai vir para nos renovar? E falava também sobre um futuro, será que Deus não virá para restituir a nossa vida? Colocando a bondade de Deus nestes três tempos que fazem parte da nossa vida enquanto pessoas, como filhos e filhas de Deus. De um Deus que age em nossa vida em todos os tempos. Então, de certa forma, este Salmo Responsorial de hoje nos convida a fazer memória de um Deus que age durante toda a nossa vida, para olharmos na nossa vida passada e percebermos o quanto Deus tem agido em nós. Até, talvez, em alguns momentos em que poderia nos ter parecido em que Deus estava ausente, ainda assim, quando olhamos a nossa vida com os olhos da fé, somos capazes de perceber, Deus agiu em nossa vida. Como age hoje? Apenas pelo fato já de estarmos aqui celebrando esta Santa Missa, os que estão presentes, os que nos estão acompanhando em suas casas, todos nós estamos agora recebendo dessa bondade de Deus, que nós também somos convidados a acreditar que fará parte da nossa vida futura, porque sabemos, temos um Deus que não nos abandona, um Deus em quem nós confiamos e que de fato é sobre este Deus de uma confiança verdadeira que nós ouvíamos a primeira leitura. O profeta Miqueias, em forma de uma oração muito bonita, de uma maneira bastante meditativa, ele é capaz de contemplar a pessoa de Deus na imagem do pastor. É interessante como quantas e tantas vezes nós encontramos a palavra de Deus nos referindo ao Senhor como o pastor. Também o Cristo refere-se a si mesmo como o pastor. E o profeta Miqueias entende assim a Deus, como um pastor que cuida do seu povo, como um pastor que guarda para que possam ter a tranquilidade, para que possam realmente viver dentro da paz e nesta mesma bondade que o salmista cantava. Por isso que o profeta Miqueias acredita que o grande e o maior bem que este pastor pode fazer ao seu povo é a misericórdia, a bondade, a compaixão, o perdão dos pecados, como assim nós podemos compreender dessa palavra. De um Deus que se compadece por misericórdia, de um Deus que esquece as nossas iniquidades, e nesta fala de uma imagem muito bonita que o profeta usa de dizer que Deus lança os nossos pecados no mar, ou seja, para serem realmente esquecidos, e isto por conta da sua grande bondade que vem ao encontro de cada um de nós. E é assim que nós queremos acreditar num Deus que é tão bondoso e que é tão misericordioso, que quando vem ao nosso encontro, vem não para ser alguém distante e afastado de nós, como infelizmente muitas vezes nós temos isso incutido em nós. Às vezes nós crescemos pensando em um Deus que julga, em um Deus que castiga, em um Deus que quizás fica anotando os nossos pecados para um dia nos cobrar. Mas a imagem que a palavra de Deus nos traz é completamente diferente dessa. De um Deus que é tão bondoso, que nos faz ser família sua, que é o que nós entendemos do Evangelho que nós temos hoje. Jesus,
enquanto estava pregando para um grupo de pessoas, estas pessoas apontam para o lado de fora, dizendo a ele: Mestre, está aí fora tua mãe e os teus irmãos. E Jesus dá uma resposta surpreendente e muito bonita, porque dentro de uma primeira leitura e talvez mais desatenta, pode até parecer que Jesus estava desprezando a sua mãe, a Virgem Maria, estava desprezando também os seus discípulos, os seus apóstolos, que eram assim considerados seus irmãos. Mas quando de fato refletimos sobre a realidade desta palavra, nós compreendemos que, na verdade, Jesus, extremamente comprometido com a sua missão, queria dizer que, além de a Virgem Maria, os seus discípulos, os seus apóstolos, serem sim a sua família, o seu coração se dilatava e se alargava para acolher a todas as pessoas que são fazedoras, cumpridoras da vontade do Pai, para que se tornem a sua família. Ou seja, cada um de nós, quando nos colocamos diante de Deus com um coração disponível para fazer a sua vontade, nos tornamos família de Deus. É muito bonito quando nós vamos relacionando este texto da Sagrada Escritura com outras passagens que conhecemos, que nós vamos perceber o quanto Cristo é coerente nos seus ensinamentos e na sua ação. Porque a ação constante de Cristo era justamente essa: fazer a vontade de Deus. A ação de Cristo era justamente colocar-se plenamente disponível para que aquele que o enviou fosse o mesmo que guiasse todos os seus passos, para que dessa forma o reino de Deus fosse anunciado e instaurado em nossa terra. E é justamente pelo fato de Ele mesmo, Mestre e Senhor, ser aquele que faz a vontade de Deus, é que Ele também nos convida a fazer a vontade de Deus, o Pai. E nesse sentido, também a Virgem Maria e os seus apóstolos, que já eram sua família, se tornam para nós um real exemplo daqueles que são fazedores da vontade de Deus. E assim, meus irmãos e irmãs, esta Eucaristia de hoje, por meio dessas belíssimas leituras, nos fazem realmente refletir e compreender o quanto o amor e a bondade deste Deus que é o nosso Senhor, que é o nosso pastor, que é bondoso, que é misericordioso, que é compassivo, nos guia para que sejamos parte e façamos parte da sua grande família. Família que se começa agora, aqui, neste nosso tempo presente, mas que não se encerra aqui e que deverá ser continuada no reino dos céus, a sua morada santa, a qual somos todos convidados a viver e permanecer. Por isso, irmãos e irmãs, como salmista, vamos elevar a Deus este nosso louvor, este agradecimento ao Senhor, que é nosso Deus e que faz com que todos nós sejamos, a partir do momento em que fazemos a sua vontade, também parte da sua família. É a manifestação, é a verdadeira revelação do amor e da bondade de Deus para conosco. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.